Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o jogo Wicked. O jogo Wicked ele não foi lançado aqui no Brasil, ele foi lançado na verdade apenas lá fora, mas é possível ainda na verdade você acabar encontrando em algumas lojas aí também que acabam importando ele. Ele é um jogo cooperativo para 2 a 4 pessoas, e mesmo que você não tenha um conhecimento aprofundado em inglês, você ainda consegue entender porque ele não é tão complicado assim. E o objetivo principal dele é que os jogadores consigam passar por todos os capítulos oferecidos pelo jogo antes do Mago de Oz chegar no seu destino final. E eu trouxe aqui para vocês para a gente poder conhecer um pouquinho sobre ele e entender aí as mecânicas do jogo. Vamos lá? A gente vai começar aqui pela preparação do tabuleiro, né? No jogo ele vem esse tabuleiro aqui, redondo, e esse castelo, só que o castelo ele vem desmontado. O castelo é bem simples de montar, na verdade, ele vem com 3 partes aqui, basicamente, que precisam ser encaixadas. Tem um manualzinho explicando como é que ele funciona, mas vocês vão perceber que ele realmente é bem simples mesmo. E ele não é só um castelo, é na verdade um encaixe pra gente poder colocar algumas cartinhas aqui que a gente vai utilizar durante o jogo também. E aí, cada jogador vai escolher, na verdade, o seu personagem, tá? A escolha do personagem é feita por essas plaquinhas que a gente tem aqui, que são justamente os personagens do jogo, né? E o lado dela vai depender pela quantidade de jogadores. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2 jogadores apenas, a gente vai escolher esse lado, onde tem 3 encaixes de carta. E se a gente for escolher para 3 ou mais jogadores, nesse caso 3 ou 4, a gente vai escolher esse lado, onde tem 2 encaixes de carta. Os personagens, eles não possuem nenhuma habilidade específica, porque no jogo não exige isso. Mas as cores deles vão influenciar em algumas coisas específicas que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês também. Bem, beleza? Como é que o jogo vai funcionar então? Como eu falei para vocês, o objetivo do jogo é que os jogadores consigam chegar ao final dos capítulos, né, fornecidos aqui pelo jogo, antes que o mago chegue no final do seu próprio tabuleiro. Tá? O tabuleiro do mago ele fica aqui junto com o tabuleiro principal, são 13 espaços aí que o mago possui, e daqui a pouco eu conto um pouquinho de como é que ele avança em cada etapa. Mas vamos começar então aqui um pouco a entender nesse caso como é que funciona a parte dos capítulos, né? Antes de começar, identificando aí a quantidade de jogadores, você vai pegar, na verdade, as cartas de capítulos que tem a ver com a quantidade específica de jogadores também. Nesse caso aqui eu estou simulando um jogo para 3 pessoas, então eu estou pegando aqui também um conjunto de cartas para 2 a 3 pessoas, tá? Se fosse, por exemplo, para 4 pessoas, eu teria também aqui um conjunto de cartas para 4 pessoas. Então, como a gente não vai utilizar, vou deixar ele aqui reservado. E aí, como que vai funcionar, né? Os jogadores eles vão ganhando algumas gotinhas mágicas que eles vão utilizar para poder trocar por cada capítulo, né? Os capítulos eles sempre vão exigir essas gotas mágicas, né? Esse capítulo inicial, que é o capítulo introdutório, ele não exige, porque ele na verdade é a explicação de como funciona, tá? Então nesse caso a gente vai pegar ela e vai virar aqui para baixo, mas a partir do próximo capítulo, ele vai começar a exigir essas gotas aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, na verdade, o número 4, que é a exigência de quantas gotas eu preciso para poder completar esse capítulo. E assim que a gente completa cada capítulo, atrás dele vai ter uma explicação do que a gente ganha quando completa esses capítulos, tá? Essas gotas, elas na verdade podem ser trocadas, ou melhor, adicionadas por todos os jogadores. Então, qualquer jogador, na verdade, que tiver essas gotas, como é um jogo colaborativo, eles podem juntar a quantidade específica que possui aqui para poder, né, somar e conseguir passar um capítulo. Beleza, agora como é que então a gente vai conseguir ganhar essas gotas? Bom, isso vai depender, na verdade, do turno, né? A cada turno a gente vai ter um jogador inicial, que vai ficar com essa moedinha aqui, né? E o jogador inicial, ele vai pegar então daqui 8 cartas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E todo início de turno, ou seja, cada pessoa que for iniciar o seu turno, vai comprar mais uma, colocar junta, e assim então retirar 2 cartas daqui. Essas 2 cartas vão ser as cartas do jogador. No manual não explica se as cartas elas precisam ser fechadas ou abertas. Então acredito que isso vai ser muito na verdade da forma como os jogadores querem jogar,
tá? Nas maneiras que a gente jogou sempre com elas fechadas, então acaba sendo um pouquinho mais desafiador, mas fica interessante também. Então nesse caso, como é que vai funcionar? Eu peguei aqui as 8 cartas iniciais, peguei uma carta nova, dessas 9 cartas agora então que eu tenho aqui, eu vou puxar 2 cartas, tá? A partir do momento que eu puxo essas cartas elas vão ter cores e números, tá? Esses números aqui representam a quantidade de cartas que eu preciso ter desse mesmo estilo de carta, exatamente esse mesmo estilo, para poder ganhar a quantidade que está prevista aqui no número. Ou seja, para poder eu ganhar, nesse caso, uma quantidade de 2 gotinhas mágicas, eu preciso ter 4 cartas exatamente iguais. A partir do momento que eu tiro 2 cartas, eu vou colocar elas aqui no meu tabuleiro. Então eu tenho 2 encaixes de carta. Então eu vou pegar, se essas cartas elas forem diferentes, eu coloco elas em posições diferentes, né? Como é o caso aqui. Se essas cartas elas forem iguais, eu coloco elas sobrepostas, porque elas estão justamente adicionando, na verdade, uma à outra, tá? Então nesse caso aqui, eu vou colocar elas em posições diferentes, tá? Agora, como eu falei anteriormente, não necessariamente os personagens eles possuem alguma habilidade, nada do tipo, tá? Mas as cores influenciam. Nesse caso aqui, eu tenho esse personagem que aqui está representado pela cor azul, e eu acabei de ganhar também aqui uma carta azul, tá? Essa carta aqui exige que eu tenha pelo menos 4 cartas iguais para poder ganhar 2 gotinhas mágicas. Só que como ela é da carta azul, se eu tiver 4 cartas iguais, além de eu ganhar as 2 gotinhas mágicas, eu vou ganhar uma terceira gotinha, justamente por causa da cor da carta. Então a cor ela influencia para você poder ganhar uma quantidade maior, né, de gotas mágicas aqui, que vai acabar influenciando também para você poder acabar avançando de capítulo. Bem, o jogo vai seguindo então assim, até que, né, os jogadores consigam passar a sua vez, né, um para o outro, e até que na verdade a mão inicial, né, que você vai retirando aqui das cartas, acabe, né. Nesse momento, é um momento onde a gente vai entendendo aí a quantidade de gotinhas mágicas que a gente possui para a gente poder trocar, nesse caso, pelos capítulos. A partir do momento que você já tiver a quantidade necessária ou que os jogadores consigam, na verdade, somar suas próprias gotas para poder também adicionar a esse capítulo, você consegue também trocar pelo próprio capítulo e conseguir avançar na história, tá? Então, fingindo aqui, por exemplo, que eu tenho essas 4 necessárias para a primeira, né? Eu vou pagar essa quantidade aqui, e aí assim que eu pagar, eu trago tudo de volta para cá, né? E assim que eu pagar, eu avanço um capítulo. O que eu faço para poder avançar? Eu simplesmente viro ele para cá. Como eu falei no começo, cada capítulo que você avança, você tem na verdade algumas coisas que você precisa realizar dele, tá? Então, nesse final de capítulo 1, por exemplo, eu imediatamente ganho 2 gotas, tá? Então, nesse caso, né, das 4, eu já ganho mais uma aqui, por exemplo, tá? E aí eu posso escolher um de 2 bônus, né? Ganhar, por exemplo, mais 2 gotas como grupo, tá? Ou remover todas as cartas que eu tiver aqui nesse espaço, que eu já conto um pouquinho de como é que funciona. Legal. Agora, como que o mago ele acaba avançando, né? Que é justamente a parte principal do jogo que a gente tem que evitar. Existem basicamente 2 formas que o mago pode acabar avançando no jogo. Como eu falei para vocês, nessas cartas aqui, são as cartas que a gente vai acabar utilizando para poder, né, nesse caso, trocar pelas gotas aqui, né? Agora, existem algumas cartas que elas possuem esse símbolo aqui, que é um símbolo de um balão, tá? Nesse momento, a partir do momento em que eu tiver uma carta no meu conjunto com esse símbolo de balão e eu troco por essas gotas, né? Se eu tiver pelo menos uma carta, mesmo que eu ganhe as gotas, o mago também avança pelo menos uma casa, tá? Essa é a primeira forma que a gente tem, né? A outra forma é o seguinte. Como eu falei, a gente tem aqui 2 espaços de cartas, nesse caso para 3 jogadores, tá? Agora, se eu pego uma carta que ela não faz parte da cor que eu tenho aqui, né? Que eu já tenho aqui na verdade, tá? Por exemplo, uma carta verde, como esse caso aqui,
tá? Eu não tenho mais espaço para poder colocar, porque eu ainda estou juntando aqui, né, um set específico de uma cor. Então, se isso acontece, então eu pego essa carta e posiciono aqui. Existem 3 espaços disponíveis no tabuleiro para poder colocar as cartas, e eu vou colocando conforme eu não tenho, né, no meu no espaço no meu tabuleiro, tá? Quando eu completo esses 3 espaços, se um quarto espaço ele precisar ser posicionado, tá? Eu vou remover as cartas daqui, eu vou descartar elas, e assim que eu descartar, eu já vou avançar mais um espaço do mago, tá? Só que além disso, eu vou acabar também retirando uma carta daqui, tá? Essas cartas que eu tenho do castelo, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, tá? Então, por exemplo, essa carta que eu acabei de tirar está falando que imediatamente eu preciso retirar o maior set de cada jogador. Ou seja, como eu falei para vocês, conforme eu vou pegando cartas de cores semelhantes, né? Então eu vou juntando aqui, né? Eu posso trocar a qualquer momento, mas cada carta vai ter a sua quantidade também para troca, né? Então aqui eu posso ter, por exemplo, 4 cartas para trocar por 2 gotas e 6 cartas para trocar por 3 gotas, tá? Então eu posso juntar, e eu vou juntando. Só que se eu tiro uma carta como essa que eu acabei de tirar, que ela fala para poder remover o maior set, eu vou pegar todas essas cartas, que é o meu maior nesse caso aqui, né, do meu exemplo, e vou descartar. Bem, o jogo ele vai acabar basicamente de 2 formas. Uma, se o mago chegar na casa 13 do tabuleiro, então isso, o jogo acaba imediatamente e os jogadores perdem porque o mago ganhou. Ou se os jogadores conseguirem virar todos os capítulos até chegar no último, e assim também, obviamente, né, você conseguir concluir o último, tá? Que é onde os jogadores acabam tendo a vitória. Bem, pessoal, esse é o jogo Wicked. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam perceber, é um jogo rápido, é um jogo fácil de aprender e basicamente para toda a família também, tá? Então, espero que vocês tenham curtido bastante e até a próxima!